Oi, tudo bom? E aí, como é que vai a casa de vocês, decoradores descomplicados? No vídeo de hoje, eu coloquei até aqui dicas de decoração parte 1, mas na verdade não é nenhuma dica que eu vou dar aqui. Eu vou dar uma informação super importante que vai fazer com que aquele ambiente que os seus filhos não gostam de brincar lá e eles preferem ir brincar em outro lugar, você vai entender hoje por que isso está acontecendo. Ou de repente o seu filho não está dormindo bem no quarto, demora para dormir e tudo mais, você vai entender por que pode estar acontecendo isso. Se de repente tem aquele escritório, né, onde você está trabalhando, ou sua mulher, ou seu marido trabalha dentro de casa, principalmente nesses dias, e de repente ele não está sendo produtivo. Então no vídeo de hoje vocês vão entender o porquê que acontece isso, tá? Essa é a dica de decoração número 1, mas a gente vai ter número 2 e 3, que é uma continuação, tá bom? Para não ficar muito maçante, eu vou dividir isso. Então a gente vai começar falando hoje aqui de atmosfera. O que é essa tal de atmosfera? A atmosfera é o impacto visual que quando uma pessoa chega na sua casa é o impacto que ela tem. Então, por exemplo, uma pessoa entra na sua sala e a decoração que você faz na sala, as cores, a distribuição e tudo mais, vai dizer para ela se ela deve falar baixo, né? Se ela deve se comportar, ou se de repente ela pode se sentir completamente à vontade e vamos colocar um vídeo e vamos cantar até 1h da manhã. Então tudo isso tem a ver com a decoração. Vai determinar também se de repente é um ambiente onde as pessoas entram, sentam e de repente, né, vê que não vai ficar muito tempo ali. Ou, dependendo da decoração, ela se sente tão à vontade que de repente ela até pode falar assim, olha, talvez eu até durma aqui hoje. Então, essa é a diferença, né, das atmosferas. E eu vou explicar para vocês alguns tipos de atmosfera e como que você faz para criar essa atmosfera, tá bom? Então, vamos começar aqui falando de uma atmosfera, Vamos começar pela tranquilidade. Vamos supor que você queira um ambiente tranquilo. Um ambiente tranquilo para você poder dormir, para os seus filhos dormirem, ou de repente uma sala que seja tranquila, porque você quer ler, quer uma coisa bem tranquila, tá? Então vamos lá, vou dar algumas características desse ambiente para que vocês possam fazer na casa de vocês. Esse estilo não, que não é um estilo. Essa atmosfera tranquila tem algumas características que são o uso de tons claros até médios. O que é isso? Dentro desse leque de cores aqui, por exemplo, que eu tenho, então, quando você pega esse leque de cores, aqui é um tom claro. Dentro do rosa, né? Isso aqui é um tom claro, isso é um tom escuro, esse é um tom médio, né? Então, do claro até o médio, a gente teria essas cores aqui que a gente pode utilizar. Dentro, por exemplo, aí eu vou falar depois das cores, tá? Eu tô falando dos tons. Então, vamos supor dentro do verde. Então, o tom médio é esse aqui. Então, nós teríamos essa gama aqui que a gente poderia utilizar para fazer um ambiente tranquilo. Outros tons aqui são os off-whites. O que é o off-white? O off-white é um branco sujinho de alguma coisa. Um branquinho sujinho de amarelo, um branquinho sujinho de rosa, um branquinho sujinho de verde. Quando você pega esse leque, né, tem aqui, ó. Vem pra mim, Cauê, se dá pra ver aqui. Por favor. Dá pra ver? Então, a gente tem aqui, ó, off-whites, tá vendo? Aí, dentro desse off-whites aqui, a gente tem, se eu mostrar essas cores aqui pra você, de longe,
você vai falar que são todas brancas. Ah, são tudo branco. Mas se eu chegar aqui mais pertinho... Peraí. Dá pra ver que tem alguma diferença? Dá pra ver, Cauê? Mais ou menos? Então, na verdade, assim, é muito sutil, tá? Mas são esses branquinhos sujos de alguma cor. Então, são esses off-whites que, de repente, você pode utilizar para fazer um ambiente tranquilo. O ideal é você não utilizar muito branco, porque o branco, por incrível que pareça, ele reflete muita luz e acaba sendo estimulante demais. Então, de repente, eu tô falando para vocês utilizarem os off-whites justamente para isso, pra gente ter esse ambiente tranquilo, tá? Se você utilizar também, fazer um ambiente monocromático, para quem não sabe o que é um ambiente monocromático, é um ambiente feito com apenas uma cor. Nós temos cores, né? Azul, vermelho, verde, laranja, e temos tons. Verde escuro, verde médio, verde claro e assim por diante. Então eu tô falando de monocromático de cores, tá? Vou botar aqui, ó, cor. Fazer um ambiente com uma única cor também dá bastante tranquilidade. Aí, se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui meu que fala sobre cores. Aí eu falo do círculo cromático, o que é monocromático, acromático, o que são cores complementares e o que são cores análogas, tá? Que é o nosso outro quesito aqui. Se você utilizar cores análogas, que significa que são cores vizinhas dentro do círculo. Então, por exemplo, o vizinho do verde é o azul, tá vendo? Então, se de repente você fizer ambientes com cores análogas, também fica bacana, porque eles são vizinhos e acabam meio que, entre aspas, se misturando, dando essa sensação de tranquilidade. Por exemplo, azul e violeta, azul e lavanda, também são cores que casam super bem e dão uma atmosfera tranquila, que é o nosso próximo quesito aqui, que são as cores azul, verde e lavanda. O uso dessas cores, né? Nossa Senhora, que coisa horrorosa. O uso dessas cores faz com que o ambiente seja mais tranquilo. E é claro que se nós queremos um ambiente produtivo, não dá para ter um ambiente tranquilo num escritório, porque senão todo mundo vai dormir, entendeu? Então é para vocês entenderem onde é que vocês podem colocar, onde que vocês podem colocar essas características para poder fazer um ambiente tranquilo. Outra coisa aqui, uma outra característica, são linhas horizontais. Tem uma coisa que inspira mais tranquilidade do que a linha do horizonte do mar? Não, né? Então, baseado nisso, tudo que a gente coloca de linhas horizontais dá mais tranquilidade. E como é que você pode fazer isso? Vamos supor que você tenha um guarda-roupa, né? E aí o guarda-roupa tem as portas, que são linhas verticais, não tem o que ser feito. Mas se de repente a gente fizer o guarda-roupa com linhas verticais e de repente a gente pedir para que os puxadores sejam postos todos na horizontal, você já tem um clima um pouquinho mais tranquilo do que se eles fossem todos assim. Então, de repente, para quem quer fazer listras, por exemplo, as listras horizontais são mais relaxantes, dá mais tranquilidade do que as listras verticais, tá? E o ideal aqui é uma iluminação suave. Afinal de contas, você não vai fazer nenhuma operação e muito menos você vai trabalhar num ambiente tranquilo como esse. Então, se você quer um ambiente para você relaxar, a iluminação ela tem que estar assim, diretamente ligada, né? Não tem como você fazer um ambiente tranquilo e colocar luzes em todos os lugares, focando em tudo quanto é canto, porque você não vai ter isso. Então, o ideal aqui é uma iluminação suave, tá? Então, esse aqui foi o ambiente tranquilo que a gente quis. Agora, nós vamos falar de um ambiente luminoso. Onde
Onde é o ideal para você ter um ambiente luminoso? São ambientes onde não bate luz do sol, onde, por exemplo, que seja uma face sul, por exemplo, ambientes mais escuros, então tem um apartamento, a sacada fica de frente para um outro apartamento, então não bate o sol ali, você tem a sensação de que o apartamento é escuro. Então, de repente, você utilizar de uma atmosfera luminosa é bacana, porque você vai trazer a luz de fora, que não tem, para dentro do apartamento, tá? Então eu vou escolher aqui uma outra cor para ficar mais fácil para a gente poder entender, tá? Então, como a gente quer uma atmosfera luminosa, então automaticamente a gente já pensa em branco ou off-white. Opa! Então, quanto mais claro for esse ambiente, mais luz ele vai refletir e melhor ele vai, e mais luminoso ele vai ficar, tá? Outra coisa, já que você já vai utilizar tudo em branco e off-white, né, o ideal é que você abuse das texturas. E textura que eu quero dizer não é textura de parede, tá? Mas texturas, por exemplo, papel de parede, estampas, tudo dentro de um branco ou de um off-white, tá? Então, uma padronagem no piso, texturas mesmo, tá? Quem não sabe o que é, tem vídeo aqui explicando o que são texturas, tá? Dentro de uma decoração. Então, outra coisa que é bacana é o brilho. Então, um piso, um porcelanato polido, ele reflete a luz, então ele deixa o ambiente mais iluminado. Móveis que sejam brancos, laqueados, brilhantes, eles deixam o ambiente mais iluminado também. E o bacana aqui é uma luz difusa. Já expliquei para vocês o que é uma luz difusa, que é aquela luz do centro que acaba iluminando tudo, né, como um todo. Então, dentro desse ambiente aqui luminoso, nós temos essas características, tá? Agora, deixa eu ver se ainda dá pra ver aqui, Cauê? Nesse cantinho, dá? Então tá, vamos falar aqui de uma atmosfera espaçosa. Para que é uma atmosfera espaçosa? Olha, gente, para lugares pequenos. Então, se você tem um ambiente pequeno, o ideal é que você faça dele o mais espaçoso possível. Vou pegar uma outra cor aqui que eu acho que vai ficar mais fácil também para a gente entender, tá? Então, qual é uma das principais características de um ambiente espaçoso? São cores frias. Embora eu esteja escrevendo aqui com uma cor quente, né? Quais são as cores frias? Se você também não sabe, veja lá aquele vídeo de cores que tem aqui, que você vai ver, tá? Então, ó, verdes, todas essas a partir do verde aqui, azul, violetas, todos esses são cores frias. As cores frias, elas tendem a parecerem mais distantes, tá? E por isso ela dá essa sensação, ela dá uma sensação de profundidade melhor. Então, vindo aqui ainda, a gente ainda tem, então, ó, azul, verde e lavanda, tá? O que dá pra dar uma sensação de que é mais espaçoso? São texturas ou padrões pequenos. O que significa? Então, é melhor você pegar, por exemplo, um tapete que tenha, se você quiser um tapete estampado, que tenha uma estampa menor, porque ele vai parecer maior do que você pegar um tapete que tenha listras bem grossas e grandes, porque ele vai ter a sensação de que ele é menor, entendeu? Então, texturas e padrões pequenos, eles dão essa sensação de que o resto é grande, tá? Eu não sei como explicar, mas é exatamente isso que acontece visualmente, tá? O que mais que a gente pode falar daqui? Opacos. Se a gente utilizar materiais opacos ou foscos, eles também dão maior sensação de profundidade.
Então, por exemplo, um piso porcelanato que seja acetinado, ele dá mais sensação de espaço do que um porcelanato brilhante, tá? Então, revestimentos, tudo que você for fazer, faça no fosco, no opaco, para que você afaste esses objetos do campo de visão, tá? Bom, agora vamos fazer, agora a gente tem que apagar isso aqui, né? Pera aí. E aí, fala pra mim se vocês estão curtindo, o que vocês estão achando. Até agora, qual foi a atmosfera que vocês mais gostaram aqui? Põe aí nos comentários que eu quero ver, enquanto eu tô apagando aqui. Bom, a gente vai continuar aqui então. Nós temos mais dois. Nós temos uma atmosfera aconchegante. E eu já vou colocar outra aqui, que a gente vai ter uma atmosfera estimulante. Opa! Ou dinâmica, vai. Então, o aconchego, eu quero que vocês entendam que o aconchego é aquela sensação da pessoa vir, sentar e se sentir em casa. É a sensação da pessoa entrar num ambiente e se sentir assim tão bem que não vê a hora passar. Eu ia espirrar. Bom, tomara que seja só a alergia do giz. Então a gente vai falar sobre esses dois, tá? E aí, nesse aqui, estimulante e dinâmico, é bacana para um escritório, de repente um escritório de publicidade, onde você tem que estar com a criatividade o tempo todo. O seu escritório em casa também, dependendo do que você faz, né? Porque uma coisa é você, por exemplo, trabalhar com o que eu trabalho, né? São trabalhos que precisam de estímulo, precisam de criatividade. Então, de repente, nossa, mas ficou horroroso esse negócio. Nossa, borrou tudo. Eu vou apagar, vou pôr de novo. Então, de repente, um ambiente, né, onde você precise desse estímulo criativo, é bacana isso que eu tô falando aqui. Mas às vezes, se você trabalha um advogado e trabalha em casa, talvez todo esse estímulo não faça bem, tá? Então, deixa eu colocar aqui de novo. Estimulante, dinâmico. O que é bacana num ambiente estimulante? Quarto de brincar, é bacana, porque as crianças estão ali para, né, dar um up na criatividade, enfim. Vamos falar já do que interessa, vai. Então, dentro dos aconchegantes, que é o contrário de um ambiente tranquilo, nós vamos ter aqui cores. Ai, Jesus, tá cheio de pedra esse giz. Cores quentes, que são lá do círculo. De novo, se você... Ai, coisei aqui, que pena, peraí. Você não sabe do que eu tô falando? Vê lá o vídeo sobre cores, que lá eu ensino tudo sobre cores, tá? Então, ó, cores quentes, vermelhos, passando pelos rosas, os alaranjados, tá vendo? Os amarelos, são todos cores quentes, tá? Então, nada mais aconchegante do que cores quentes. Agora, você tem que tomar cuidado, porque se de repente o seu ambiente for no Ceará, por exemplo, onde meu pai mora, que é muito calor, 40, 42 graus, quando você coloca cores quentes no ambiente, elas acabam esquentando visualmente ainda mais, tá? Então, de repente, talvez um ambiente aconchegante tenha a ver com o fato de você estar... como é que eu vou falar? Estar se sentindo bem num ambiente. E dentro de um calor, num ambiente que tá todo avermelhado, não é legal, tá? Então é bom ter um pouquinho de critério para quem mora no Nordeste, Norte, né? Perto da linha do Equador, que faz muito calor. Então, de repente, é legal pensar nisso, tá? Bom, então dentro dos ambientes aconchegantes aqui, nós temos as cores quentes. Lembrando que como a gente tem
As cores frias, a gente coloca em ambientes pequenos para que ela afaste. As cores quentes, elas trazem a superfície mais perto. Então, o ideal, tá, é que você faça um ambiente aconchegante em lugares maiores, tá? Em lugares grandes. Não inventa de fazer um ambiente aconchegante num escritóriozinho de 2 por 2,5, porque assim, vai ficar muito apertado, tá? Então, para vocês, eu tô falando para que vocês tenham um pouquinho de critério, tá? Não é tudo escrito em pedra, mas você precisa dosar isso. Então, cores quentes, o ideal que seja, né, para lugares grandes. O ideal aqui é uma iluminação intimista, que é uma iluminação mais natural, ou uma iluminação mais despojada, sabe? Alguma coisa pendurada, mas alguma coisa muito simples, tá? Nada de cristal, nada disso. Então, para você ter um aconchego num ambiente, você não tem que se preocupar com o que vai manchar, o que vai sujar, o que você tem que limpar os cristais. Não é isso. Tá? Um ambiente aconchegante é onde a pessoa possa sentar, não ver o tempo passar e ficar assim, livre de preocupação. Então, uma iluminação intimista é super bacana num ambiente como esse, tá? Aí, aqui, a gente já falou numa outra live que a simetria dentro de um ambiente como esse é super bacana, porque lembra que eu falei que tudo que é simétrico dá, né, uma sensação gostosa, né, de tranquilidade, de aconchego. Então, de repente, você tem um ambiente simétrico, né, numa atmosfera aconchegante, é super válido, tá? E também outra coisa que é super gostosa de ver num ambiente como esse são linhas curvas. E isso pode ser, por exemplo, em padronagens, né? Pode ser em piso, pode ser num tapete, pode ser em texturas. Linhas curvas caem super bem. Agora vamos falar aqui dentro do estimulante dinâmico. Vou fazer até com uma outra cor aqui para ninguém confundir. Beleza, tá aqui. Então, quais são as cores, assim, que é quase uma regra, né, dentro de um ambiente estimulante? Ó, vermelho, amarelo, azul, aquele verde bandeira, cai super bem. Que mais? Todas as cores assim, mais pro puro, tá? Então, por exemplo, ó, um verde, um azul, deixa eu pegar aqui, vermelhos, amarelos, peraí, ó, dentro dos vermelhos, só para mostrar uma coisa para vocês, ó, a gente tem, por exemplo, esse rosa, isso aqui é super estimulante, tá vendo? E nós temos também esse rosa aqui, então ambos são rosa, só que um tem um pouquinho mais de cinza, que a gente chama de mais pastel, sabe? Então isso é super estimulante e isso é mais calmante, entende? É tudo rosa, mas pelo fato de ser misturado um pouco mais de preto, né, e ser uma cor mais pura, ela faz dele ficar um pouco mais estimulante. Então, espero que vocês entendam isso. Uma outra cor aqui também que eu acabei de lembrar é o laranja. O laranja é uma cor super estimulante. Dá pra ver ali, Cauê? Dá? Beleza. Aí, ó, o que dentro dos formatos aqui, a gente tem curvas, ângulos, a gente tem quebrados, quebrados que eu digo, por exemplo, é quando não é nada quebrado, tá? Mas, por exemplo, vamos supor, ó, curvas, certo? Ou coisas em ângulo, né? De repente, aquela distribuição dos sofás que eu fiz em ângulo também cai super bem. Ou de repente uma coisa que é quebrada, por exemplo, você vem com uma coisa numa parede e de repente você quebra, põe uma outra coisa e continua do outro lado. Então, são coisas que fazem
o seu cérebro pensar, sabe? Olha ali, olha aqui, dá um movimento, tudo isso é estimulante. Então, isso aqui, por exemplo, não dá para você colocar num quarto de jeito nenhum, porque senão assim você não vai dormir, né? A não ser que você trabalhe dentro do seu quarto e você seja arquiteto, publicitário, né? Assim, criador de moda, e você trabalhe dentro do seu quarto, porque senão, assim, você não dorme. É muito difícil, então tem que ter cuidado para fazer essas coisas, tá? E aí dentro aqui, se a gente já está falando disso, então de repente, um ambiente assimétrico, eu ia colocar assimetria, mas depois eu já tinha acentuado. Então, um ambiente assimétrico, onde, né, não precisa ter tudo que tem de um lado, tem do outro. Então, essas coisas jogadas caem feito uma luva, né, por um ambiente estimulante e dinâmico. E que mais? E uma iluminação. De repente, você... Deixa eu apagar aqui, porque... Peraí. Ó. E uma iluminação intensa. Por isso que eu tô falando que não dá para fazer num quarto, né? Quem é que consegue ficar num ambiente super iluminado? Então, tem que usar com cuidado, né? Eu tô dando algumas características e você pode, de repente, fazer uma mistura entre eles, tá? Mas assim, tome cuidado, principalmente, eu acho que nos outros não tanto, mas nesse aqui, esse em particular, essa atmosfera é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você for fazer na sua casa. Porque isso aqui pode trazer ansiedade para quem está lá, pode trazer ansiedade para as crianças podem ter dificuldade para fazer lição, para se concentrar. Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que dos outros ok, mas esse daqui é uma coisa que tem que ver com bastante cuidado, tá bom? E aí... O que vocês acharam, né, dessas atmosferas? Lembrem que eu não estou falando de estilo, que estilo é uma coisa diferente, que a gente vai falar numa outra aula, tá? A gente está falando de atmosfera, que é essa sensação visual quando a pessoa chega. E aí eu queria que vocês falassem para mim, que vocês colocassem aqui nos comentários qual é a atmosfera que você mais se identificou e qual é o ambiente. Então eu queria que vocês colocassem, por exemplo, quarto aconchegante, quarto tranquilo, cozinha dinâmica e assim por diante, tá bom? Põe aqui nos comentários que eu vou ler depois, eu vou gostar de ver. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre... Podemos falar sobre estilo, ou de repente fazer essa aula, essa parte 2 aí, que é a parte das composições, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até amanhã.